Olá pessoal, hoje nós vamos encerrar com a aula 9, a nossa última aula desses 9 tópicos que nós revisamos na matemática básica. Essa aula de número 9 trata dos logaritmos. Vamos ao quadro. O que nós entendemos por logaritmo? Logaritmo, pessoal, é uma operação matemática que foi criada para representar o valor de um expoente. Eu vou dar um exemplo bastante simples, tá? Que é o 10 ao quadrado, que vale 100. Veja, por que 10 ao quadrado vale 100? Porque 10 vezes 10 é 100. Então esse expoente 2, os matemáticos, há muito tempo atrás, fizeram os cálculos e chegaram na conclusão que esse expoente 2, pode ser escrito de uma forma diferente, e essa forma diferente é a forma do logaritmo que nós abreviamos por LOG e falamos log. Então esse 2 aqui é o expoente e que pode ser escrito na forma dessa operação que os matemáticos batizaram de logaritmo. Logaritmo de 100. E esse 10 pequenininho é a base do logaritmo. Então como é que nós lemos? Logaritmo de 100 na base 2, da base 10, vai valer 2. Por que vale 2? Veja, ó, logaritmo de 100 na base 10, eu vou chamar de x, para explicar por que vale 2. O princípio básico da resolução dos logaritmos é transformar o logaritmo em uma exponencial, em uma equação exponencial que nós vimos na aula anterior. 10 elevado a x é igual a 100. 10 elevado a x, 100 é 10 ao quadrado. Lembra da exponencial? Cortou. X igual a 2. Então o 2 como expoente do 10, né, é o logaritmo do 100, cuja base é 10. Então nós resolvemos os logaritmos, sendo o conceito de expoente, através de uma exponencial. Veja esse caso aqui, esse exemplo. Eu tenho o logaritmo de 1000 e a base é 10. Achar o valor desse logaritmo que eu estou chamando de x, achar esse logaritmo que eu estou chamando de x, é encontrar o expoente do 10 que dá 1000. Evidentemente aqui que já passa pela nossa cabeça que seria o 3, né? 10 ao cubo é 1000. Só que às vezes, alguns cálculos não é tão simples você achar esse expoente. Portanto, você resolve por uma exponencial, através de uma exponencial. 10 elevado a x é igual a 1000. 1000 é 10 ao cubo. Olha aí, ó. Cortou pela regra prática que nós vimos na aula passada. Portanto, x igual a 3. Então, x, né, o logaritmo, o valor do logaritmo é o expoente do 10. O expoente é 3 para dar 1000. Muito bem. A maioria dos logaritmos, a base é 10, mas nós podemos ter logaritmos em outras bases também. Base 3, como é que resolve? Do mesmo jeito. X é o expoente do 3 que dá 27. 3 elevado a x é igual a 27. 27 fatorando dá 3 ao cubo. 3 vezes 3 vezes 3. Aqui é o x, né? Cortou. Coincidentemente deu o 3, né? Coincidência do resultado. Ok? No estudo dos logaritmos, onde nós temos expressões, nós temos alguns cálculos que eu preciso fazer as simplificações, nos ajuda muito as propriedades dos logaritmos. Quando eu tenho, por exemplo, o logaritmo de uma soma, esse a e b são dois números quaisquer. Quando eu tenho o logaritmo de uma soma, logaritmo de a mais b, eu posso escrever essa soma na soma de logaritmos. Isso num cálculo algébrico facilita muitas vezes uma simplificação. Você desmembra para poder simplificar. Da mesma forma, logaritmo de um produto, logaritmo de a vezes b,
pode ser escrito num produto de logaritmos. Quando você faz isso, você consegue muitas vezes simplificar o cálculo. E a terceira propriedade, que eu chamo a atenção, que é uma propriedade que nos ajuda lá na matemática financeira em juro composto, por exemplo, quando eu tenho que calcular a taxa na fórmula de juro composto, eu uso o recurso dos logaritmos para poder simplificar e chegar no resultado. E eu uso essa propriedade que é, na verdade, uma potência de um logaritmo, né? Tá certo? Logaritmo de A está elevado a M, um expoente qualquer. Muito bem. Para eu resolver isso, para eu simplificar isso, eu posso descer esse expoente aqui multiplicando, dá o mesmo resultado. Eu não altero. Então, log de A elevado a M é a mesma coisa que M vezes log de A. Quer ver como dá certo? Veja, logaritmo de 100 ao quadrado, né? Eu posso escrever assim, 2 log de 100, ó, derrubei o 2 aqui multiplicando, 2 log de 100. Notem vocês que nesse exercício eu não coloquei mais a base 10. Quando a base é 10, nós não precisamos colocar. Então, quando você fazer log de 100, subentende-se que a base é 10. Muito bem, log de 100 nós já vimos aqui, né, que dá 2. Então, vai ficar 2 vezes 2, que dá 4. Ok? Eu vou passar para vocês mais um exercício para a gente encerrar, então, a nossa revisão. Nós vamos ver aqui uma equação logarítmica. Veja, vou colocar aqui 2 log de x igual a log de 2 mais log de x. Ok? Muito bem. Equação logarítmica é o mesmo conceito de equações do primeiro grau, do segundo grau, é o mesmo conceito de exponenciais, é uma sentença matemática aberta, está aqui o x para deixar essa sentença aberta, expressa por um sinal de igualdade, mas aparece a operação log, logaritmo. Como resolver uma equação? Aqui é o mesmo princípio das exponenciais. Lá nós igualávamos as bases. Aqui nós vamos deixar um logaritmo de cada lado, para poder simplificar. Muito bem, para fazer isso, eu tenho que juntar o que está separado. Vou juntar através das propriedades. 2 log de x, ora, se esse 2 está multiplicando, ele pode voltar lá como expoente, ó. 2 log de x é a mesma coisa que log de x ao quadrado. Aqui, olha, log de 2 mais log de x, ó, log de 2 mais log de x, posso juntar e fica 2 mais x. Juntei, apliquei a propriedade. Agora, como eu tenho log de um lado, log do outro, eu posso aplicar uma regra prática, na verdade é uma regra prática para facilitar o nosso trabalho, que é simplificando os logs e vai sobrar só a expressão x ao quadrado igual a 2 mais x. E percebemos que agora eu tenho uma equação do segundo grau para ser resolvida. Para ser resolvida, eu tenho que ajeitar ela. O que é ajeitar essa equação que nós vimos lá nas outras aulas? Passa tudo para um lado igual a zero para achar o A, o B e o C. Então vai ficar assim, x ao quadrado, mais x fica menos x, mais 2 fica menos 2, igual a zero. E aí, para resolver a equação do segundo grau, o A vale 1, B vale menos 1 e o C vale menos 2. Ok? E vamos aplicar a Bhaskara, vamos achar o delta primeiro, né? E aí vamos finalizar achando o valor do x. Então o delta aqui vai ser igual a quanto? Vamos lá. B ao quadrado menos 1 ao quadrado menos 4 vezes o A, que vale 1, e vezes o C, que vale menos 2. O delta então vai ser menos 1 ao quadrado dá 1, menos com menos dá mais, 4 vezes 1 vezes 2 dá 8, portanto aqui o nosso delta vale 9, ok. Bhaskara, x igual, menos b, menos, né, ó, menos 1, né,
mais ou menos raiz quadrada de 9 sobre 2a. 2 vezes 1 dá 2. X igual, menos com menos dá mais 1, mais ou menos, raiz de 9 é 3 sobre 2. Aqui eu já posso tirar o x' e o x duas linhas, ok? 1 mais 3 dá 4, por 2 dá 2. 1 menos 3, lembra? Sinais diferentes, subtrai, dá o sinal do maior. Menos 2 por 2, menos 1. Tá aí, esse é o resultado da nossa equação logarítmica. Bem, pessoal, aqui nós encerramos essa aula número 9 e também os 9 tópicos do curso de nivelamento de matemática básica. Espero que vocês tenham tirado suas dúvidas, tenham aproveitado bastante e até uma próxima.